Eu sou Georgia de Iemanjá e essa é a Casa de Padilha 4. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe e salve para assistir depois e sempre ter acesso a essas informações. Hoje eu gostaria de falar sobre o Exu Sete Crânio. Então vamos partir do princípio. Se é sete, é rei e também superior. Então, Exu Sete Crânio se trata de uma entidade de outra dimensão, né? Então, o crânio é muito mais antigo que toda a humanidade. Antes mesmo dos dinossauros, já existia outra forma de vida, né? Existiam outras espécies e também outros planetas e dimensões. Então, quem carrega este Exu tem um dom mediúnico incrível. É capaz de trabalhar até a sétima dimensão com ele, né? Então, também é pirado da cabeça. Por causa dessas viagens astrais, né? Então, quem carrega aí, geralmente, ó, doido da cabeça. O Exu Sete Crânio, ele viveu dimensões superiores à nossa. Então, ele é muito mais antigo do que a gente possa compreender. Então, ele tem aí milênios e milênios de anos, né? E ele consegue ir até a sétima dimensão, que é a dimensão que está após a morte. Então, aí ele entra numa linha de trevosos, por isso que ele tem força e densidade. Mas não que ele seja uma entidade ruim. Realmente é pela sua força, né? Então, é um pouco difícil de entender esse Exu, mas os seus médios geralmente vão trabalhar as limitações da dor. Então, nessas viagens astrais tem muita simulação da dor. Então, quando ele está incorporado, ele pode até queimar a mão, trabalha com fogo na mão, mas isso é próprio da entidade. E também não significa que vá queimar o médium, né? O Exu Sete Crânio trabalha com ciclos de vida, mas não somente com a morte, né? Porque a morte não é só física, não é só caixão, né? Existem mortes de ciclos. Então, para ele, é muito mais isso. Pode ser que realmente seja morte física, mas geralmente é o fim do ciclo para que se dê início a um outro. Então, isso é bem interessante, né? Então, dentro desse contexto, você tem que entender o Baluaê, que hoje é responsável pelas vibrações da vida e da morte, né? Então, quem decide isso é ele. Então, também quem carrega Exu Sete Crânios tem força para trabalhar com magia negra. Pode ter um afeiçoamento com o luciferismo, né? O luciferianismo. Pode chegar até a cultuar entidades como a Lilith, Beelzebub. Vai ter grande afinidade com essas magias anteriores. O Sete Crânio vem de outra dimensão, então ele vai entender muito de psicofania e extraterrestres, porque na realidade ele é um, né? Então aí isso é bem legal, bem interessante, porque ele veio de outra dimensão como historiador, para conhecer a humanidade, né? Então, também ele não teve uma morte física. Então, aí, por isso que a morte para ele não é a morte em si, né? Se fecha uma porta e simplesmente se abre outra. Quando ele passou pela Terra, ele estava muito superior à humanidade. Então, quando ele passou pela nossa humanidade, ele não teve uma morte física, ele só se compactou, né? Então, por isso que eu disse que para ele a morte é algo simples, né? Fecha-se uma porta e abre outra. Então, geralmente os seus médios acabam sofrendo com essa instabilidade, porque eles têm mudanças muito radicais na sua vida, né? Términos de relacionamento, mudança de cidade, de casa, de país. É muito difícil que eles consigam uma estabilidade na vida. E também seus médiums buscam muito palavras diferentes. Então procuram isso em outras línguas e tem grande afinidade com músicas estrangeiras, né?
O Exu Sete Crânio também cobra muito de seus médiuns para que entendam outras linguagens, né? No mínimo 7. Pelo menos ele quer que você conheça as suas linguagens nativas, né? Aqui da Terra. E também, médiuns desse Exu podem vir a usar drogas pelas vibrações densas, mas isso não quer dizer que ele quer que você use drogas, muito pelo contrário. Ele quer que você conheça, que você entenda, mas pelos estudos. Então, nunca nenhuma entidade vai querer que o seu filho use drogas, né? Então, tem que se atentar muito e cuidar disso. Então, ele viveu dimensões trabalhando na vida terrena. Então, esse Exu, quando passou por aqui, ele usava poucas roupas. A sensibilidade dele de frio e calor é muito diferente. Então, se você começar a observar os médiums homens desse Exu, você pode ver, vai estar um frio de doer, de lascar, eles vão estar de calção. Bem assim, e também você pode medir a temperatura deles e nunca vai estar igual, né? Então, é uma coisa maluca, mas realmente acontece, né? Então, eles têm muita variação de temperatura no seu corpo. Então, vamos entender como é que funciona toda essa história aí do Exu Sete Crânio. Então, ele viveu milhões de anos, por isso que ele é muito velho, né? E é difícil que a gente consiga ter uma maior compreensão disso. Como o processo de evolução dele é muito grande, para que a gente pudesse alcançar pelo menos um pouco disso, nós teríamos que viver pelo menos 300 anos. Para alcançar somente um pouquinho da evolução que ele tem, né? Então, realmente é algo assim fora do comum, ele é muito antigo, né? Então, também sobre a questão das línguas. Quanto mais línguas você entende, então mais fácil você consegue compreendê-lo, né? Então, aí, se você soubesse, por exemplo, todas as línguas para você entender uma linguagem extraterrestre, nossa, seria como falar o português ou qualquer outra língua normal, assim, terrena, né? Então, aí é isso que ele espera dos seus médiuns, que os médiuns se desenvolvam e aprendam quanto mais línguas puderem, né? É bem interessante. Então, aí, realmente, o que importa é a essência desse Exu é que ele era um grande historiador, né, vindo de outra dimensão para sondar a humanidade. E é por isso que ele marcava o seu corpo. Então, ele fazia marcas com algo quente ou com o fogo. Por quê? Porque ele começou a ver que quando ele pulava de uma dimensão para outra pelas fendas no espaço, ele conseguia levar esses registros junto com ele, né? Então, ele se marcava com o propósito de conseguir se lembrar, né? A fim de registrar as coisas que ele via aqui na humanidade. Então, quando pulava de uma dimensão para outra, ele se marcava ou com fogo ou com algo quente, conseguia, né, levar esses registros com ele. Então, também aí, depois que a gente entende o porquê das tatuagens, de sangrar o corpo e da tinta. Mas para isso teríamos que entrar em uma questão mais a fundo do ramo de tatuagem mesmo, né? Então, pra gente entender assim no literal, ele seria uma psicofania, realmente um extraterrestre, né? Por vir de outras dimensões. Mas geralmente quando ele se apresenta aos seus médiuns, ou vocês vão ver ele com o capuz todo preto, porque se você visse ele como realmente é, seria muito assustador, né? E também, aí dependendo do grau de evolução da pessoa. Então, quanto mais evoluído você é, mais bonito você vai vê-lo. E quanto mais você decai no seu grau de evolução, mais feio você vai enxergá-lo, né? Então, geralmente é assim com todos os guias. O Sete Crânios seria isso. Para entenderem melhor a história dos caveiras, assistam os outros vídeos dessa playlist. Tem história de quase todos da linhagem. E também, se precisarem de consultas e orientações, pode entrar em contato para agendamentos com os números que estão aqui embaixo ou pelas nossas redes sociais. Um axé da Casa de Padilha.